Boa noite, pessoal. Nas aulas passadas, a gente fez a bateria de questões ESAF referente a 2008, da parte de infraestrutura, né? E aí, devido aos pedidos do pessoal, eu pedi várias sugestões, o que eu recebi foi o seguinte: professor, continue fazendo questões, né? Mude de banca, mude a abordagem. Então, o que eu escolhi? Tem muitos concursos agora que vão ser, cuja banca vai ser a FCC. E aí eu resolvi o quê? Pegar as questões, no mesmo molde que eu fiz para a ESAF, pegar as questões da FCC para 2008, né? Então, são várias questões de tribunais, né? Tem a do metrô de São Paulo também, tem a do Tribunal de Contas, que é do estado do Amazonas. E aí a gente vai fazer do mesmo estilo. Vamos começar com a bateria de redes, depois a bateria de segurança e a bateria de governança, que aí a gente cobre aí a área de infraestrutura. E o pessoal me pediu também para a parte de hardware, né, e a parte de sistema operacional, Linux, Windows. E aí eu vou tentar separar essas questões para uma bateria separada dessas outras que são bem definidas, né? Seria uma miscelânea dessas questões que sobram, também referentes à parte de infraestrutura. Pois bem, vamos começar aqui a nossa bateria com o TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região. Então, a questão, ela fala o seguinte, é a questão 6, daí do material de vocês, né? Dado uma faixa de endereço que utiliza a máscara de subrede 255.255.240, será possível atribuir endereços IPs para... Aí o que aconteceu? Ele deu uma máscara, né, de rede, e ele está dizendo o seguinte: quantos hosts e quantas subnets, né, e quantos hosts eu consigo endereçar? Bom, de cara, essa questão tem um problema, né? Porque só com essa informação não seria possível. É um erro recorrente que a gente tem visto, né? E essa informação que foi dada, se a gente for analisar friamente, ela não é suficiente para resolver. Ele teria que nos ter dado outra informação, ou seja, a máscara e quantos endereços de subnet, mas aí a gente vai ter que fazer uma abordagem, né, e para a gente tentar chegar a uma solução plausível para esse problema, né? Então a gente vai ver aqui a máscara, certo? Ele deu 255, aí aqui é 240, certo? Então, pessoal, quando a gente fala em máscara, né, a gente não está mais falando em classe. A máscara, ela veio justamente para quebrar as classes, e a gente não tem mais que falar. Porém, para resolver essa questão, como muitas outras questões, não só da FCC como da ESAF, a gente tem que acabar partindo para essa parte de máscara, né? Máscara e rede. Então, do jeito que está aqui, como eu falei, não dá para resolver. Mas aí você podia dizer o seguinte: isso daqui era originalmente uma classe C, certo? E aqui eu tenho endereços, né? Os endereços 1 daqui vão ser subnets e os endereços 0 daqui vão ser hosts. Ok? Aí aqui eu tenho endereço IP de redes, né? Os subredes, tá aqui subnets, seriam os correspondentes a 1, e aqui seriam os hosts, né? As próprias máquinas, né? Como que eu cheguei a esse número aqui? Se a gente pegar o octeto, né, o número IP é formado por 4 octetos. Se a gente pegar um octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter o seguinte: o número que vai estar aqui em decimal é justamente a soma desses números binários, certo? Então, a gente tem que saber não só as potências de 2 mais o acumulado. Então aqui corresponde ao 128, o primeiro octeto, o mais significativo. O segundo octeto corresponde a 64, mas eu tenho que somar. Então aqui vai dar 192, certo? Aqui vai dar 224, que seria somado mais 32, que seria a potência. Aqui eu teria o 2
240, que é justamente o número de uns que eu preciso para formar 240. São 4 números uns, né? E o resto é 0. Tudo que é número 1 faz parte da rede, tudo que é número 0 faz parte dos hosts, certo? Se a gente continuasse aqui, a gente ia ter ainda 248, né? 252, 254, até chegar ao nosso 255, que seria o último número. Então, esses números cumulativos, né? Além da gente decorar as potências de 2, 128, 64, 32, quando a gente está tratando com máscara, a gente tem que saber esses números cumulativos, a soma das potências. Porque a máscara sempre é cumulativa. Na máscara eu não consigo ter um zero intercalado entre uns. É sempre o 1 invadindo os zeros. E esses números, se a gente souber de cabeça, né? É claro que quem trabalha mais na parte de rede vai ter mais facilidade. Mas se você souber de cabeça, você vai acumular minutos preciosos aí na hora da prova, certo? Então, aí aqui para a gente calcular a subnet, vai ser o número de 2 elevado a 4 menos 2, não é isso? Dá 16 menos 2, 14 subnets. Mesma coisa com os hosts, né? Aí se a mesma conta, vai ser 14 hosts. Então eu consigo aí endereçar 14 subnets da minha net principal, com 14 hosts. Observações, tá? A gente já viu, quem está me acompanhando desde a bateria exata, a gente já comentou sobre isso aqui, né? O ideal, né, na realidade, assim, o primário dessa conta sempre foi com subtração de 2. No host é obrigatório, ser 2 elevado à potência, né, menos 2. Mas existe uma controvérsia quanto fazer esse mesmo cálculo com relação às subnets, porque algumas tecnologias, né, alguns fabricantes, eles já não precisam mais subtrair isso daqui. Mas como eu já falei, isso daí é uma funcionalidade adicional. O normal é que a gente subtraia 2. É muito pantanoso uma questão colocar isso em dúvida. Então a gente viu na bateria ZAF que esse cálculo aqui não tinha menos 2, mas não existia outra possibilidade, o que facilitou nossa vida. Mais uma vez, se colocar subtraindo menos 2 ou não subtraindo menos 2, ambas as respostas na mesma questão, sinceramente eu não sei. Eu marcaria com menos 2, certo? Mas aí vai depender da banca. Felizmente não é o caso, né? Segunda observação, lembrando, a gente hipotetizou, né, para poder resolver a questão. Eu hipotetizei que isso aqui é uma classe C, ou seja, ela pega os 3 primeiros octetos. Originalmente ela é uma classe C, pegaria os 3 primeiros octetos para a rede, né, e o que sobrou, que seriam as subnets. Esses 240 aqui que estaria fora da classe C. Mas a questão não diz isso em nenhum momento, né? Eu que tive que fazer isso para poder tentar resolver, certo? Então, é uma coisa que, é aquela coisa, você resolve tanto exercício que você já começa a pensar como o próprio cara da banca, né? E aí a gente sabe mais ou menos o que ele quis falar. Ele não disse o que ele queria, mas a gente sabe mais ou menos o que ele está querendo. Aí quando você chega nesse nível, você consegue resolver. Ah, vai ser anulado? Beleza, mas se não for anulado, você ganha a questão. E nesse caso, a nossa resposta, né, seria a resposta C, de caso, ok? Essa matéria de redes, né, ela é muito recorrente em qualquer prova, né? Matéria de cálculo IP, né, de redes, ela é recorrente em qualquer prova, seja ela de qualquer banco, certo? Aí vamos aí à questão 9, também do TRT 18ª região. As mensagens eletrônicas de correio, as mensagens de correio eletrônico a partir de um microcomputador pessoal são enviadas. Aí você tem 4 opções, né? 5 opções. As opções, elas tratam basicamente dos 3 protocolos que a gente usa para e-mail, né? SMTP, o IMAP e o POP3. Certo? Lembrando aqui, ó, o POP3 é porta 110, certo? Porta 110 TCP. O IMAP, ele tem a porta 143,
ou a porta 220, dependendo da versão, certo? Você tem a porta 143 para IMAP 2, IMAP 4 e a 220 para IMAP 3. Aqui, a nossa porta é a 25. Do ponto de vista do usuário, quem é que envia e-mail? Apenas o SMTP. E para eu buscar essa mensagem no servidor, no meu servidor de e-mail, eu vou utilizar tanto o IMAP quanto o POP. Qual é a diferença? O POP aqui eu vou buscar, né? O POP3, ele descarrega a mensagem na minha máquina. Ele limpa do servidor, ele descarrega. E no IMAP, ele apenas visualiza, né? Na literatura eu vi que é mais ou menos tipo um webmail, só que com as funcionalidades de um programa, de um software na sua máquina, certo? Mas as mensagens permanecem no servidor. Eu só acesso a visualização daquelas mensagens através de um aplicativo que eu rodo na minha máquina. Diferente do servidor web, né? Que eu não tenho um aplicativo. Eu tenho o aplicativo está rodando no browser e não é um aplicativo standalone. Ok? Então eu uso o SMTP porta 25 para enviar e-mails e o IMAP ou POP3 para receber esses e-mails a partir do meu servidor. Lembrando que o IMAP ele é, vamos dizer assim, ele é uma evolução do POP3, né? Eu não preciso estar baixando, descarregando esses e-mails, que muitos deles podem ser spam, não é isso? Eu consigo visualizar, fica tudo guardadinho no meu servidor, eu não descarrego, se eu perder meu backup vai estar tudo indo lá no servidor, correto? E com isso daqui, com esse pequeno resuminho, a gente vai conseguir resolver a nossa questão, tá? Se vocês notarem aí, a resposta mais adequada nesse caso seria a resposta A. Vamos ler a resposta A. Pelo protocolo SMTP, né, conectado pela porta 25 para enviar. O enviar aí está no próprio enunciado. E para receber o IMAP ou POP3, né, no caso POP3 ou IMAP, conectados através da porta 110 e da porta 220, mas poderia ser a 143 também. Esse tipo de questão envolvendo protocolos de entrega e recebimento de e-mail, eles são recorrentes também em qualquer tipo de prova. E aí a gente tem que ter esse resuminho fatal aqui na cabeça. Pessoal, o SMTP também é usado para receber mensagens? É sim, mas não do ponto de vista do usuário, do ponto de vista do servidor. Porque um servidor de e-mail manda para outro servidor de e-mail, através de quem? Do SMTP. Então, se um está mandando, o outro está recebendo. Mas para efeito de usuário, caixa postal de usuário, a gente interpreta, né, que quem envia é o SMTP, a gente não recebe através do SMTP, porque quem recebe através do SMTP seriam os servidores, né, que estão 24 horas ligados. E para acesso, né, dos nossos e-mails no servidor, a gente vai utilizar o IMAP ou o POP3. Ok? E aí a gente encerra essa questão aqui, o item A. Certo? Só uma última questão aqui. A questão 9, tá, do TRF5, ele pergunta basicamente quais são as portas HTTP e FTP. Então a gente vai ter aqui, ó, porta FTP é a 21, a porta HTTP é a 80. Pode ser 21 para controle, pode ser não, para controle, e a porta 20 para transmissão efetiva de dados. Então é importante você saber que as portas TCP referentes a HTTP é a 80 e referente a FTP é a 20 ou a 21. Mais tradicionalmente falando, a 21 por causa do controle, né? E a 20 para efeito de dados. Ok? Então a nossa resposta aí é a resposta B. Beleza? Até a próxima aula.